Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, já celebramos o Ano Novo, nesse mês de janeiro, e agora, hoje já é sábado, nós celebramos a memória de São Basílio Magno e Gregório Nazianzeno, dois grandes bispos da igreja que foram martirizados, homens de fé, homens de testemunho, homens da palavra de Deus. E o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 1, versículo de 19 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai os caminhos do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, unidos na fé, hoje sábado, nesse final de semana, prolongado, ontem, 1º de janeiro, hoje aí, celebrando esses dois grandes santos da igreja, dois grandes bispos, nós começamos a dar novos passos para este ano. É claro que o tempo segue o seu ritmo. Nós estabelecemos e condicionamos um calendário, mas esse calendário não significa que altera totalmente a vida humana. Nos oferece uma experiência para renovar a nossa vida, para respirar, para comemorar, É bom final de ano que a gente tem desculpa de falar com quem a gente não fala, Eu acho interessante. Algumas pessoas que faziam tempo que não me mandavam mensagem, aí resolveram aparecer, viu? É bom isso, porque a gente às vezes precisa de desculpa para poder falar com as outras pessoas, Santo Agostinho dizia uma frase interessante: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. É bonita essa frase de Santo Agostinho, porque é uma consciência de que nós fomos feitos para Deus. Nós fomos feitos para Deus. E pelo fato de a gente saber que a gente é feito para Deus, o nosso coração não descansa enquanto a gente não estiver nos braços de Deus. Essa busca nossa por uma experiência de fé, essa busca nossa em sentir a presença de Deus na nossa vida, essa busca nossa de contemplar o presépio, essa busca nossa de buscar um tempo novo, Ano Novo nos dá esse sentimento, essa necessidade de que eu preciso do tempo e o tempo precisa ser novo, ele não pode ser velho. Isso vai nos alimentando. Por quê? Porque a gente constrói uma vida fundamentada na fé em Jesus Cristo. Eu tenho que pensar em Jesus. Quando eu começo a não pensar em Jesus e ficar muito preocupado com coisinhas, com procissão de entrada, com tipo de comunhão, com reuniãozinha, essas coisas todas, eu esqueço de que o que me alimenta é a minha fé em Jesus. E que quando eu estou alimentado em Jesus Cristo, aquilo que eu faço é mais fácil, porque eu sei porque que eu estou fazendo. Mas eu preciso também ser testemunha. Quando eu me deparo com o Evangelho de João hoje, é bom a gente lembrar que o Evangelho de João é atribuído ao discípulo amado. Então, é um escrito de quem se sente amado por Jesus. Isso é interessante, porque você, quando escreve alguma coisa se sentindo amado, a sua escrita ela está mergulhada na realidade do amor. Quando você escreve algo
se sentindo oprimido, a sua escrita tem um sentimento e um gosto de opressão. Mas o Evangelho de João é atribuído ao discípulo amado, então é um evangelho que tem sabor de amor. Tem sabor de amor. É a sabedoria do amor que está escrito ali. E João monta o seu evangelho e começa hoje com essa explicação de uma nova criação, de uma nova vida, de um novo mundo. Tanto que a palavra do início do evangelho é a mesma do início da Bíblia. No princípio, no começo, a Gênesis. E aí hoje nós olhamos de modo especial para João Batista. João Batista estava batizando e pedindo a conversão. Convertei-vos, arrependei-vos, endireitai os caminhos do Senhor. E João Batista tinha uma vida muito dura no Jordão. Ele batizava, era um homem despojado, era um homem que vivia de mel, de gafanhotos, era um homem muito eremita mesmo, assim, bem despojado, tinha nada. E era muito duro nas suas palavras e questionava muito isso. Tanto que numa festa de aniversário vão colocar a cabeça dele como prato principal. E João agora é questionado. Ele é questionado. Os levitas era a polícia do Sinédrio. Então vão um batalhão de policiais com outras autoridades sacerdotais questionar. E eles são diretos, assim, não são nem um pouco delicados. Nem fala bom dia, boa noite, você é o Messias? Quer dizer, já é um interrogatório violento, sem nenhuma delicadeza. Se quem está escrevendo tem um sabor, um sentimento de amor, quer dizer, as palavras do Evangelho de hoje, elas são secas e diretas. Você é o Messias? Não, não sou. João também responde do mesmo tom, né? Não, não sou. Você é o Elias? Não, não sou. Você é o profeta? Não, não sou. Quer dizer, por que isso? Messias, Elias e profeta era a esperança de que o Salvador viria a ser uma continuidade desses personagens do Antigo Testamento. Alguns pensavam que Moisés voltaria, outros que Elias, outros que um profeta. Então, o que eles pensam? Eles pensam que é uma continuidade, que aquele Salvador que vai nascer, que vai aparecer, e era muito comum isso na época de Jesus, era muito comum as pessoas dizerem que eram Messias, tanto que há clínicas psiquiátricas em Israel para tratar só de pessoas que entrou na neurose de que eles são os salvadores, que eles são o Messias. Então há uma continuidade disso. E havia muitos grupos, e conforme ia aparecendo, ia um grupo do Sinédrio interrogar a pessoa, para ver se é. E João Batista é muito claro em relação a isso. Eu não sou uma continuidade. Depois Jesus vai dizer que João Batista era o Elias, né? Mas João Batista nega. E aí eles perguntam, eles querem saber, então diga quem que você é, para que a gente responda ao pessoal que nos mandou. Depois a gente descobre que quem está mandando são os fariseus, que estão incomodados com a presença de João Batista e com aquilo que João Batista anda fazendo, anunciando. Aí João Batista responde, eu sou só uma voz que grita no deserto, endireitai os vossos caminhos. Eu sou só uma voz que grita no deserto. É estranho, porque uma voz que grita no deserto é algo sem sentido, porque no deserto você não tem nada. Uma voz que grita numa cidade teria um sentido, mas uma voz que grita no deserto, a conversão, uma voz que grita no deserto, o deserto ele é silencioso, ele é quente, ele é seco, ele é sem vida. Você olha o deserto, você só vê areia, e você não tem referências. É um lugar muito perigoso, é um lugar de muitas provações, é um lugar em que a vida humana é colocada em risco. Tanto que a expressão bode expiatório que nós usamos era um ritual em que você pegava um bode e fazia um ritual e colocava seus pecados em cima dele e você soltava ele no deserto para ele morrer de fome e de sede. E ali queimava os seus pecados. Por isso que é a expressão bode expiatório. Então, o que nós temos hoje, esse João Batista, que está aí sendo questionado, e ele diz, não, eu só sou uma voz que grita no deserto, aplanai os caminhos do Senhor. E ele está fundamentado em Isaías. Quer dizer, o que o João Batista,
eu grito nesse deserto, o deserto vai nos lembrar a caminhada do povo saindo do Egito em direção à terra prometida. Então o deserto faz memória dessa experiência, dessa realidade, faz memória das tentações de Jesus, faz memória desse processo de caminhada, atravessar o deserto em direção ao encontro de Deus. E ele diz, vocês endireitam o caminho, facilita o caminho para Deus. Vocês endireitam isso. E aí eles não tão contentes ainda, a gente descobre que eles são enviados pelos fariseus, os fariseus que estão incomodados com João Batista, e eles questionam, mas por que você está batizando com água se você não é nem o Messias, nem Elias e nem o profeta? E aí João responde, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conseguem ver, que vai batizar com o Espírito Santo. Quer dizer, no meio de vocês já tem alguém que vocês nem sabem quem é, esse vai batizar no Espírito Santo. Não é a água, é o Espírito de Deus. E vamos lembrar que o Espírito de Deus é que nos deu vida, né? Antes do Espírito entrar dentro de nós pelo sopro de Deus, nós éramos só pó, a gente era só barro, era só argila. Então ele diz, e aí ele se apresenta, pois tem alguém aí que vai batizar com o Espírito Santo que eu não sirvo nem para desamarrar as correias de suas sandálias. Desamarrar as correias da sandália de alguém é trabalho de escravo ou de esposa. A esposa que pode desamarrar as correias da sandália do marido, ou o escravo que pode desamarrar as correias das sandálias do seu esposo. E o João Batista já se declara, nem para isso eu sirvo. Quer dizer, João Batista é um homem que tem uma importância, mas ele não tem problema de reconhecer que alguém é mais importante do que ele. Ele não tem problema de dizer da sua pequenez. Ele não tem problema de dizer, de que há alguém muito maior do que ele e que ele é muito pequeno diante dele. Talvez nós que temos dificuldade de reconhecer que há pessoas maiores do que a gente, que há pessoas mais importantes do que a gente. Nós que vivemos num mundo e numa mentalidade que eu sempre tenho que ser melhor do que todo mundo. Eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ser a pessoa mais importante, eu tenho que ser o mais inteligente, eu tenho que ser... E não é assim. Acho que é por isso que eu gosto de limpar quintal, porque eu me coloco em pé de igualdade às pessoas que têm um trabalho mais simples. E levo isso muito a sério, programado, sistematizado. Eu, pelo menos 1 hora por meu dia, eu vou limpar quintal, vou furar buraco, para mim fazer a experiência daqueles que trabalham de forma mais simples, debaixo do sol, com as mãos calejadas, que enfrenta o trabalho duro, que suja, que faz as coisas, porque a gente tem que aprender isso. Isso nos dá uma certa liberdade, porque ser importante e ter poder dá muito trabalho, é muito cansativo, é muito difícil, tira o sono, nos atrapalha, tira a nossa paz, nos dá angústia, nos dá preocupações. Viver em busca do poder e viver em busca da importância é perder a capacidade de sorrir às vezes e viver sempre com um mundo muito sério. A gente carrega às vezes essa carga. Gosto muito de uma frase de Mark Twain, um escritor humorista norte-americano que morreu em 1910, que dizia: rugas deveriam apenas indicar onde os sorrisos estiveram. Seria bonito isso, né? As rugas que a gente tem na vida era para indicar só onde os sorrisos estiveram, só onde as alegrias estiveram, só onde a vida foi marcada por coisas boas. Mas às vezes as rugas são marcas de coisa ruim, de tristeza. Por isso a gente pede a Deus que abençoe a todos nós, que nós sejamos homens e mulheres com essa consciência de João Batista. Eu preciso gritar para que as coisas sejam melhores, mas sempre saber que no presépio há alguém mais importante, há alguém com mais poder, há alguém muito maior do que eu. Mas nós não somos concorrentes, pelo contrário, nós somos irmãos. Nós somos homens e mulheres da mesma fé, homens e mulheres da mesma igreja, homens e mulheres da mesma busca, da mesma necessidade de ter uma bênção de Deus. Que Deus abençoe este sábado, abençoe o nosso final de semana e que Deus sempre nos acompanhe. Um abraço e até mais, se Deus quiser.